Após a anexação da Crimeia em 2014, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a península será parte da Rússia para sempre. 12 anos depois, no entanto, e essa promessa parece cada vez mais impossível para Putin cumprir. Com o aumento dos ataques ucranianos de drones e mísseis de longo alcance na região, cortando as rotas de abastecimento e mergulhando a península em crise inédita, o controle russo sobre a Crimeia nunca esteve tão fraco. Na verdade, o próprio Putin pode ter oficialmente desistido de qualquer esperança de manter a região, e as ações do seu próprio povo estão provando isso. Para os historiadores, esses eventos não serão surpresa. Diversas potências globais já reivindicaram o controle da península da Crimeia ao longo dos séculos, mas nenhuma conseguiu mantê-la para sempre. A invasão mais antiga registrada da região remonta a 513 a.C. Foi então que o Império Persa, sob o comando de Dario I, lançou uma grande campanha na região. Ao longo dos séculos, o controle passou para gregos e romanos, e até para o Império Bizantino, com o primeiro grande cerco da Crimeia ocorrendo no século XIV, quando forças mongóis da Horda de Ouro atacaram a cidade de Cafa, controlada pelos genoveses, que hoje é conhecida como Feodósia. Os mongóis cercaram e atacaram a cidade de 1343 a 1346, até que eventualmente sofreram um grande surto de peste bubônica. Sem querer levantar o cerco e voltar para casa, os atacantes, ao contrário, realizaram um dos primeiros casos conhecidos de guerra biológica no mundo. Catapultaram cadáveres com peste na cidade, forçando os genoveses a fugir e contribuindo para a disseminação da peste negra pelo Mediterrâneo e além. Nos séculos que se seguiram, a Crimeia enfrentou vários cercos, invasões e tentativas de último recurso, corajosas, mas inúteis. Houve, por exemplo, o lendário cerco de Sebastopol, que ocorreu durante a Guerra da Crimeia e durou quase um ano, de outubro de 1854 até setembro de 1855. Isso envolveu uma coalizão de potências aliadas, como Grã-Bretanha e França, o Império Otomano e a Sardenha, cercando e bombardeando a cidade, que os russos tentaram defender construindo um vasto anel de bastiões ao redor dela. Mesmo que doenças, o frio e a fome tenham cobrado seu preço das forças aliadas, eles saíram vitoriosos no final, com os russos restantes forçados a fugir. Em 1920, a Crimeia foi o local do Exército Branco anti-bolchevique durante a Guerra Civil Russa. Os remanescentes fragmentados da força tentaram segurar o Istmo de Perekop, faixa estreita de terra que une a península ao continente, contra o avanço do Exército Vermelho. Eles ganharam tempo para que cerca de 150 mil soldados e civis fugissem pelo mar até Istambul, mas acabaram cedendo diante do peso esmagador da força inimiga. A Segunda Guerra Mundial nos deu mais um exemplo de como, longe de ser algum tipo de fortaleza impenetrável, a Crimeia é um dos lugares mais difíceis do mundo de controlar. Em 1941, quando as forças do eixo bloquearam as rotas terrestres para a Crimeia, os soldados soviéticos recuaram para a cidade portuária de Sevastopol. Os alemães fizeram várias tentativas frustradas de capturar a cidade nos últimos meses do ano, antes de reunir uma força massiva e bombardear Sevastopol com canhões ferroviários e ataques aéreos da Luftwaffe. Em julho de 1942, as linhas defensivas soviéticas quase colapsaram, com dezenas de milhares de soldados mortos ou capturados. E o eixo garantiu o controle da Crimeia. Apenas alguns anos depois, em 1944, os soviéticos retomaram o controle, copiando a estratégia dos nazistas, primeiro isolando o exército alemão por terra, antes de concentrar grande poder de fogo sobre Sebastopol. Embora os detalhes variem, muitos desses exemplos destacam os desafios de manter a Crimeia. No fim, esses desafios se resumem a algo simples. Algo que nem as nações mais poderosas e ricas conseguem realmente controlar. Geografia. A geografia singular da Crimeia é ao mesmo tempo sua maior força e sua maior fraqueza. Ela é naturalmente protegida por vastos corpos d'água ao leste, oeste e sul, por exemplo. Mas isso também significa que o acesso por terra é extremamente limitado. Por milhares de anos, a única forma de entrar ou sair da Crimeia por terra era pelo norte, passando pelas regiões do sul da Ucrânia. E mesmo que a península seja rica em certos recursos, ela não é autossuficiente. Qualquer potência que queira controlá-la sempre precisou encontrar formas de levar comida, combustível, água e outros suprimentos para a região. Essa é a chave, as linhas de suprimento. Ao longo da história, forças invasoras buscaram cortar essas linhas para impedir que o inimigo controlasse a Crimeia. Quando comida e combustível deixam de chegar, logo, a força ocupante terá que levantar a bandeira branca ou se retirar. Já vimos esse mesmo cenário se repetir várias vezes.
Repetidas vezes, o isolamento da península precedeu a derrota de seus defensores. Não importava o quão altas fossem as muralhas da fortaleza, quantas fortificações construíssem, trincheiras cavassem ou bunkers erguessem, ou quão bem eles repelissem qualquer invasor que chegasse perto demais. Eles sempre teriam que ceder no final se ficassem sem recursos. E essas mesmas lições históricas ainda se aplicam hoje. Após reivindicar o controle da Crimeia, Putin achava que a parte difícil já tinha passado. Na realidade, estava apenas começando. Tomar a península nunca foi realmente tão difícil. Mantê-la é o verdadeiro desafio. Em algum nível, Putin parecia entender isso. Eventos históricos provavelmente influenciaram sua decisão de ordenar a construção da Ponte do Estreito de Kerch, por exemplo. A obra de engenharia de 12 milhas, 19 quilômetros, que custou quase 4 bilhões de dólares, conectou a ponta leste da Crimeia ao continente russo, criando uma nova rota de entrada e saída para a península. Quando ele ordenou a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022, Putin também focou nas regiões essenciais para dominar totalmente o chamado corredor terrestre que liga a Rússia à Crimeia, ou seja, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. A lógica era clara. Se Putin controlasse áreas próximas à Crimeia, não haveria como qualquer inimigo, seja a Ucrânia ou OTAN, cortar as linhas de suprimento e isolar a região. Pelo menos foi assim que pareceu. A Ucrânia adotou uma nova estratégia que cortou as conexões da Crimeia sem controlar áreas como Kherson ou Zaporizhia. Uma estratégia que se manifestou na forma da campanha Middle Strike, que começou no início de abril de 2026 e envolve as forças ucranianas usando drones kamikaze para atacar as rotas de transporte e os nós logísticos que a Rússia usa para basicamente abastecer a Crimeia. Desde que a campanha começou, temos testemunhado um número crescente de ataques à logística militar do Kremlin nas regiões ocupadas da Ucrânia, especialmente com foco na rodovia Novorossiya, principal via que liga a fronteira internacional à Crimeia, e há anos é a principal artéria. A Rússia depende dela para transportar tropas, equipamentos, comida, combustível e outros suprimentos para a península. Essa mesma rodovia passou a ser apelidada de Rodovia da Morte por soldados russos e blogueiros militares, devido à intensidade e eficácia dos ataques de drones da Ucrânia, que deixaram caminhões em chamas e comboios inteiros em ruínas. A Ucrânia também tem focado em cortar todas as demais ligações com a península, atingindo repetidamente e ameaçando a ponte do Estreito de Kerch, enquanto destrói balsas ferroviárias russas e navios da Frota Sombra rumo à Crimeia. Em vez de um ataque terrestre custoso, que traria grandes perdas e enfraqueceria a Ucrânia em outras áreas da linha de frente, as forças de Kiev usaram seu crescente exército de drones para dificultar ao máximo o reabastecimento e reforço da Crimeia pela Rússia. Pode não parecer à primeira vista, mas como o general Ben Hodges, oficial aposentado do Exército dos Estados Unidos, afirmou recentemente durante uma entrevista no Global Gambit, isso é, na prática, uma tática clássica de cerco. Hodges observa que a Ucrânia está comprometida em isolar a península, atacando a infraestrutura de transporte da qual ela depende. O ex-comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa explica que muitos estão deixando a região. Não só turistas insatisfeitos e decepcionados, mas até mesmo alguns funcionários do governo. Pessoas que percebem que a Crimeia está se tornando uma armadilha, por assim dizer, e estão tentando sair de lá. Segundo o funcionário russo, Putin pode já ter aceitado que perdeu o controle da península. Antes de entrarmos exatamente no que foi dito, você assiste ao programa militar. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Enquanto Putin não admite a crise na Crimeia publicamente, o Kremlin segue usando suas táticas clássicas de propaganda para minimizar o drama. Um especialista, o economista nascido em Moscou, Igor Lipset, acredita que o presidente russo já executa um plano de fuga da Crimeia. Em uma entrevista com Mark Fagin, ex-membro da Duma estatal russa, que hoje atua como ativista de direitos humanos, Lipset afirmou que Putin já está no processo de retirada da Crimeia e está preparando o terreno para justificar essa decisão aos olhos do público em geral. Ele afirmou que o presidente não pretende organizar evacuação humanitária nem corredor humanitário para russos presos na Crimeia. Seria humilhante demais para o Kremlin pedir à Ucrânia que interrompesse os ataques para permitir a evacuação. Em vez disso, Moscou planeja se manter em silêncio e culpar a Ucrânia mais tarde, quando mortes ocorrerem por causa das condições que pioram rapidamente e se tornam mais perigosas na região. Humanitariamente, as pessoas deveriam ser evacuadas e quem puder deveria sair pela ponte. Isso é óbvio, mas não acontecerá. Putin dirá que as mortes foram culpa da Ucrânia. Ele não se importa com quantos civis morrem na Crimeia, sejam crianças ou idosos.
por falta de remédios, eletricidade ou hospitais funcionando. Ele trava sua própria guerra e russos comuns são descartáveis. Durante a mesma entrevista, Lipsitz também comparou a situação na Crimeia a um cerco, afirmando: a falta de água e a eletricidade está instável após ataques ucranianos bem-sucedidos à infraestrutura de energia. Fora a ponte da Crimeia, comunicações estão quase todas cortadas. As filas de carros saindo da Crimeia estão em níveis recordes. Os russos percebem de repente que precisam sair logo. Isso é alarmante e absurdo, revelando baixa consciência na Rússia. De fato, até o início do verão de 2026, a maioria dos russos parecia acreditar que a Crimeia estava totalmente segura. Muitos reservaram férias lá para o verão, buscando aproveitar resorts, spas e praias relaxantes da península, enquanto centenas de milhares de russos teriam se mudado permanentemente para a Crimeia desde a anexação ilegal em 2014. Muitas pessoas decidiram com base no que Putin disse. Ele disse que a Crimeia era e sempre seria russa. Ele disse que era um lugar seguro, já havia retornado ao seu porto de origem e incentivou os russos a visitarem a península e comprarem casas lá, abrirem negócios e assim por diante. As pessoas confiaram nele e foram em massa para a Crimeia. Agora, no entanto, eles estão vendo o erro que cometeram, mas para muitos já é tarde demais. Claro, a Ucrânia não está atacando civis diretamente. Não é como a Rússia. Ela não bombardeia intencionalmente as casas das pessoas, nem explode hospitais, igrejas e escolas. No entanto, ao cortar as linhas de abastecimento para a região, as forças de Kiev estão tornando o local muito mais difícil de se viver, não apenas para os soldados, mas também para as pessoas comuns. Um estado de emergência em toda a região foi declarado. Moradores locais foram em grande parte proibidos de comprar combustível, já que há tanta escassez dele, e muitas casas e empresas também enfrentam apagões recorrentes e falta de água. Como resultado, muitos russos na Crimeia estão saindo rapidamente, formando filas de carros de mais de 1 quilômetro rumo à ponte do Estreito de Kerch. Muitas pessoas postam nas redes sociais para expressar medos e frustrações, pedindo aos compatriotas que saiam ou fiquem bem longe da Crimeia, e criticando diretamente Putin por sua aparente falta de ação. Novamente, pessoas comuns sofrem pela arrogância do seu presidente. Putin poderia fazer algo a respeito disso. Ele poderia desviar tropas e recursos para ajudar na evacuação da Crimeia. Ele poderia reconhecer abertamente o problema e dizer ao povo que está fazendo tudo ao seu alcance para ajudá-los. Ele poderia agir com honra e criar um corredor humanitário para garantir a fuga segura de seu povo. Mas ele não fez e dificilmente fará isso. Em vez disso, ele permanece seletivamente em silêncio, esperando que o restante da Rússia não note no que a Crimeia se tornou, um verdadeiro inferno, usando táticas já conhecidas de mentiras e propaganda para encobrir a crise. No entanto, como observado pelo Dr. Orhan Dragas, um especialista sérvio em segurança e relações internacionais, em um artigo para o Kiev Post, a TV pode repetir para sempre que a Crimeia é russa, mas ela não pode estabilizar a rede elétrica, abastecer os tanques de combustível e garantir suprimentos regulares, reduzir filas na ponte ou convencer famílias a ficarem onde não se sentem seguras. Desde 2014, o governo russo tem usado a Crimeia como o símbolo político máximo, tem sido a joia da coroa de Putin. A anexação do que ele chama de porta-aviões inafundável pareceu por anos seu maior triunfo. Mesmo com o início da invasão em larga escala da Ucrânia, o controle da Rússia sobre a Crimeia nunca pareceu que seria colocado em dúvida. Donetsk e Lugansk eram vistas como zonas de conflito e batalha, mas a Crimeia seguia calma, estável e consolidada. Um destino pitoresco de férias. É símbolo da capacidade da Rússia de conquistar e manter território. Independentemente de como essa chamada Operação Militar Especial no Donbass se desenvolveu, Putin provavelmente imaginou gerações de russos celebrando seu nome e legado após sua partida, enquanto aproveitariam as praias do Mar Negro por décadas. A Ucrânia destruiu esse sonho em 1000 pedaços, trazendo Putin de volta à realidade com sua notável campanha de ataques precisos. Aprendendo com as lições do passado, seguiu os passos da coalizão aliada da Guerra da Crimeia, o Exército Vermelho da Guerra Civil Russa, até as potências do eixo da Segunda Guerra Mundial, isolando a península e cortando suprimentos, e tornando quase impossível mantê-la sob controle. E não importa se Putin admite isso ou não, os fatos no terreno falam por si só. A logística está falhando, os recursos não estão sendo movimentados, as pessoas estão entrando em pânico, e todos os sinais indicam que a situação não vai melhorar tão cedo. Na verdade, é provável que continue piorando. A Ucrânia já possui as armas necessárias para seguir sua campanha e intensificou os ataques, registrando muito mais ações em junho do que em maio.
também destruiu navios da Frota Fantasma que a Rússia tentou usar para levar suprimentos à Crimeia por mar, e tem meios para atacar ou destruir a ponte do Estreito de Kerch, se decidir. Nos primeiros anos da guerra, a península não era só um local seguro onde os russos passavam férias, mas também um grande centro logístico militar. Uma base ao sul, usada pelo Kremlin para atacar Kherson e Zaporizhia, ou lançar mísseis e enxames de drones mais para dentro da Ucrânia. Mas isso não é mais o caso. Como afirma a doutora Dragas, a Ucrânia transformou a Crimeia de uma retaguarda segura em uma área de exposição constante. E isso não vai parar. Isso nos leva a uma pergunta simples. O que Putin fará a seguir? De acordo com Lipsitz e outros, a pressão pode ficar insuportável para o presidente russo. Dragas acha que ele pode fragmentar a crise em uma série de pequenos pretextos, falsificando histórias sobre sabotagem e falhas técnicas na região, culpando a administração local por não manter padrões suficientes de cuidado e controle, e, por fim, acusando a Ucrânia de atacar cruelmente cidadãos russos inocentes na região. É assim que Putin opera. Ele procura bodes expiatórios e transfere a culpa ao mais longe possível de si mesmo. Isso pode funcionar com parte da população russa, mas isso não vai funcionar com as centenas de milhares na Crimeia, que veem suas vidas piorar diariamente. Pessoas afetadas por apagões e falta de combustível, as famílias que não conseguem mais acender as luzes ou conseguir comida suficiente para se alimentar. Turistas de férias enganados pelo presidente, sem saber, reservaram viagens para uma zona de guerra. Como o Dr. Dragas disse, a maior fraqueza narrativa de Putin sobre a Crimeia está na natureza da própria promessa. Ele não afirmou que a Crimeia estava apenas ocupada temporariamente ou era zona militar disputada. Ele disse que era russa para sempre. Agora, essas palavras voltaram a assombrá-lo. Confira neste vídeo as diversas crises enfrentadas pelo presidente russo, que analisa como a economia de guerra da Rússia enfrenta a pressão inédita e se aproxima rapidamente do colapso total. Ou então, assista a este vídeo para uma análise detalhada de como uma pequena vila ucraniana se mostrou absolutamente impossível de ser capturada pela Rússia, representando uma das falhas mais humilhantes de toda a história militar do país. E por fim, não se esqueça de se inscrever no Programa Militar para mais notícias de última hora e análises aprofundadas dos desdobramentos mais recentes da guerra entre Rússia e Ucrânia e de outros conflitos ao redor do mundo.